E essa mensagem tem sobre tema: discípulos devem fazer ou são convidados a fazer outros discípulos. Então você pode erguer as suas mãos e dizer: Senhor Jesus. Não ouvi você. Senhor Jesus, eis-me aqui. Use as minhas mãos, use a minha boca, use os meus pés. Eu fui chamado por ti para fazer discípulos. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 28. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus, capítulo 28, versículo 19 e o versículo 20. Jesus já está com o corpo glorificado, já havia ressuscitado, e ele está aí entre 40 a 40 dias, dando as últimas instruções aos seus discípulos. E uma dessas instruções está aqui. Você pode ler comigo se você quiser. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Curve a sua cabeça, amado Jesus, doce Espírito. Você nos comissionou como discípulos, e nós estamos aqui hoje mais uma vez para dizer para o Senhor: eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Essa é a missão prioritária da igreja: ir, ensinar, curar, restaurar os cativos, os oprimidos. E como a gente tem visto isso no mundo, Pai, tantas pessoas vazias, tristes, deprimidas, angustiadas, cheias de medo, inseguras. E aqui está, Senhor, uma parte da sua igreja, a igreja que o Senhor comprou, a igreja que o Senhor libertou, a igreja que está dizendo para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui. Que nós possamos, Deus, através de tudo que o Senhor tem nos dado, nesse bom depósito que é a nossa vida, nós possamos, Senhor, nesta manhã, virar uma chave, Pai. E eu não posso, Senhor, eu não posso virar essa chave sozinho. Quem vira ela é o Seu Espírito. Esses discípulos que Jesus deu essa comissão, eles, com a morte de Jesus, eles estavam acuados, preocupados. Mas no dia de Pentecoste, a chave virou. A chave virou. E esses homens e essas mulheres, mais de 120 pessoas que estavam reunidos ali no templo, de repente, foram impactados pelo Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, essa igreja sem você, ela é só um amontoado de gente. Essa igreja sem você, ela é só uma comunidade que se reúne nos dias estabelecidos na agenda.
Mas essa igreja com você, cheia de você, ela pode revolucionar o nosso bairro. E eu te peço, amado Espírito Santo, que nessa manhã o Senhor vire a chave. Na minha vida, na vida dos meus irmãos, que nós possamos, ó Deus, entender, e não somente entender, mas compreender o que somos e por que somos e para que somos. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Discípulos geram discípulos. João 20, 21, Jesus também, depois de ressuscitado, ele dá uma direção aos discípulos, que ele chamou depois de apóstolos. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: João 20, 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo? Você pode dizer amém? Ele já habita dentro de você. Jesus falou essa palavra para os discípulos porque ainda estava na antiga aliança. E na antiga aliança, o Espírito não habitava dentro de nós. Jesus disse essa palavra para os 11, porque ele já estava com o corpo ressurreto. E ele já estava passando bastão, na corrida de bastão, para o Espírito Santo, que ele havia dito através do Evangelho de João, que o Espírito Santo seria agora aquele que estaria conosco todos os dias, até o dia do arrebatamento. Não vos deixarei só, enviarei o Consolador, o Espírito da graça, o Espírito Santo, e ele estará convosco para sempre. Talvez você esteja pensando, mas como eu vou fazer discípulo? Não fique preocupado, porque dentro de você está um ativador de fazer discípulos. E o que você e eu precisamos fazer é só nos render. E eu sempre tenho dito isso para você aqui: se renda. Deixe de fazer aquilo que é temporal e faça aquilo que é prioritário. E o que é prioritário, Marcos? Você lembra o que é prioritário? Vou dizer para você, está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Quem disse isso foi Jesus. Jesus diz: buscai
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você já sabe quais são todas essas coisas? Aquilo que você e eu nos colocávamos antes de Jesus está dentro de nós como prioridade. O secundário. Por isso que Jesus, no contexto do mesmo capítulo, ele ministra a igreja que ele estava formando. E eu quero que você vire essa chave, porque enquanto você não virar essa chave, você vai ficar nessa mesmice. Qual é a mesmice, Marcos? De não entender o maior propósito de Deus na sua e na minha vida. E qual é o maior propósito, Marcos? Fazer discípulos igual a você, idêntico a você. Marcos, idêntico a mim não dá para ser não. Mas eu não estou falando para ser idêntico a você como a pessoa que você era. Estou falando para ser idêntico a você com a pessoa que você é hoje, recriado com a nova natureza de Cristo Jesus. Você hoje é um pequeno Cristo, recriado por Cristo. A natureza dele habita dentro de você. O Espírito dele está dentro de você, para que você e eu agora possamos cumprir a missão de fazer discípulos. Marco, mas eu estou preocupado aqui com a minha família. Isso é secundário. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas você vai receber do Espírito Santo direção para você ser um bom marido, uma boa esposa, e ferramentas que a igreja hoje disponibiliza para você. Você está com problema no casamento? Fique de pé, por favor, Simone. Vire para a igreja, fique de pé, Rossano. Vem aqui perto da Simone. Você vai procurá-los. Eles têm uma ferramenta chamada aliança. E essa ferramenta vai dizer para você, mulher e marido, como vocês devem agir. Marcos, mas eu aprendi a ser mulher, e eu aprendi a ser marido com a família, com meu pai, com a minha mãe. Pois é, te dou certeza, muita coisa você aprendeu errado, e você continua praticando e fazendo errado. Por isso que você está vivendo crises no seu relacionamento. Mas não adianta também você procurar a Rossana e a Simone e fazer como se fosse assim: eu preciso de uma certificação, sabe? Não vai resolver nada. Você só vai perder tempo. Você só vai procurá-los se você está em crise e se você quer mudanças, metanoia. Ok? E aí você vai resolver o problema da tua família. Secundário. Ferramenta deixada por Jesus. A palavra que Jesus já deixou em Efésios está lá relacionada, como você deve se comportar como marido, como esposa, como pai, como mãe. Mas a crise hoje também está na educação do meu filho. Desde pequenininho ele me manda. Ou ele entrou na adolescência e ele está mandando lá em casa. Tem duas ferramentas, não tem, Simone? Para criança pequenininha: educação de filhos à maneira de Deus. E a segunda ferramenta? Alcançando o coração do seu adolescente. Pronto! Biblicamente você vai entender o que é ser pai, o que é ser mãe, que a sociedade está apagando esse registro da cabeça do pai e da mãe, o que é ser um pai, o que é ser uma mãe. Educação dos filhos à maneira de Deus. Lá você vai entender como seu filho vai estar sendo
ensinado. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar. Então, gente, colocamos filhos no mundo, você não descansa mais. Você tem que ensinar o tempo todo. Ok? Então, se você não tem essa perspectiva, eu quero ganhar dinheiro, então não tenha filhos. Não tenha. Porque colocar no mundo é fácil. O problema é ensinar e educar a maneira de Deus. E você não vai ter problema. Está com problema com os adolescentes? Alcançando o coração do adolescente. Mas sabe o que acontece? Minha esposa, a gente aqui é uma igreja de família, a gente atende vocês. E sabe o que acontece? 99% a casa tem que cair, aí vem pedir help. Cara, a ferramenta está aí. Ok? Então, a chave quem tem que virar é você. Ah, mas eu trouxe ele para a igreja. Desculpa, tá, pai e mãe? Trazer filho para a igreja não resolve nada. Se você em casa não é exemplo, se você não educa a maneira de Deus o seu filho, a sua filha, se você não pega o trabalhinho que ele vai levar para casa lá e trabalha com ele, com a Bíblia para a criança que existe, com as ferramentas que o Nova Vida aqui disponibiliza, aí depois a gente não consegue ser discípulo e fazer discípulo, porque a gente está distraído com os problemas da vida. E é isso que o diabo quer. Porque quem recebeu a missão de fazer discípulo não foram os anjos, foi você, foi eu. Somos nós. Mas a gente fica a vida toda na nossa caminhada com problemas que a gente não quer resolver. É mais fácil encaixar o problema do lado da gente e culpar a vida, e culpar as pessoas, e culpar o sistema, e culpar o governo, e culpar todo mundo. Porque desde que o pecado entrou é mais fácil culpar o outro. Foi a mulher que você me deu. Não, foi a serpente. Não é assim que começou logo o tititi? Foi a serpente, é o culpado. É porque sua igreja abre terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Tinha que abrir todo dia. Gente, eu lembro que antes do Covid e pós-Covid foi uma enxurrada de e-mails na igreja dizendo assim: puxa vida, quando o culto voltar, quando o culto voltou. A pessoa não voltou. E muitos não voltaram. Continuaram com medo, inseguros. Por quê? Porque não estavam em Cristo. O discípulo, para fazer discípulo, ele precisa estar em Cristo. Aí você pode dizer: mas Marcos, eu estou com tanto problema. Sim, você, eu e todo mundo. Pastor Cadu, ou pastor Pete, um dos dois aqui, falou: no mundo tereis. As aflições vão estar aí para me distrair, para distrair você. Agora, qual é a prioridade? Fazer discípulo. Essa é a nossa prioridade. E Jesus nos enviou. Olha o que Albert Einstein escreveu: ninguém pode negar o fato de que Jesus existiu. Amém? E a antropologia, as escavações em Israel estão comprovando que Jesus existiu. Nem que seus ensinamentos sejam belos. Os psicólogos hoje têm até terapia, coaches, fazendo cursos de coaches, usando Jesus como seus exemplos. Ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes, ninguém os expressou tão divinamente. Gente, só podemos fazer discípulos de Jesus se primeiro formos discípulos de Jesus. E aqui eu quero que você se constranja, porque você só vai conseguir fazer discípulo se você for um discípulo.
E a mensagem de João, a mensagem do reino é: arrependei-vos e convertei-vos. E o que é arrependimento? Virada de chave. Essa palavra no grego é metanoia, é mudada de mente, é entender o propósito. Toda ativação do reino está dentro de você. Você pode verbalizar isso. Todas as ferramentas do reino de Deus estão dentro de mim. Não sou eu quem digo, é Jesus. Eu vos dei poder, eu vos dei autoridade, eu vos dei. Quem vos deu? Jesus. Se você nasceu de novo, se eu sou um discípulo, você e eu temos as ferramentas que Jesus nos deu. Agora, por que não estamos usando as ferramentas? Porque de fato a gente não está entendendo o que é ser discípulo. Porque se eu sou discípulo, eu vou usar aquilo que Deus me deu. Porque Ele me deu uma missão, Ele me deu uma direção, Ele me deu. E Ele diz a você e a mim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a sua missão número 1. Essa é a minha missão número 1. Marcos, mas quem vai crer? Não importa. A minha missão é dizer para as pessoas que existe solução para a depressão, para a angústia, para a ansiedade, para a insegurança, para o Brasil, para o mundo. Qual é a solução? Jesus. João 14 diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então você e eu, como discípulos, temos a solução para Bangu, porque o nosso mundo é Bangu, amém? Ou Copacabana, se você trabalha lá, ou na Barra. Seu mundo é onde você está, é onde eu estou. E se nós entendemos isso, uau! Só podemos fazer discípulos de Jesus se primeiro formos discípulos de Jesus. O discípulo entende e aceita o seu chamado e obedece. Qual foi o grande problema da nação de Israel até hoje? Você quer se atrever a dar uma resposta simples? Qual? Desobediência. Em contrapartida, não obedeceu. Não é esse o problema do mundo? Problema do aquecimento global: desobediência. Problema do caos na segurança: desobediência. E quem trouxe esse vírus para a humanidade, gente? O pecado. Agora a Bíblia também diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça está em quem? Em nós, os discípulos. Mas aí o diabo consegue nos distrair, fazendo a gente se distrair com o quê? Ganhar dinheiro, trabalhar, cuidar de filho, cuidar de mulher, Mas tudo isso a Bíblia não diz? Perfeito. Mas isso é a sua prioridade? Não é a minha, não é a sua. Mas eu não posso me isentar das minhas prioridades. Então, no trabalho eu posso ganhar almas no trabalho? Posso. No trem eu posso ganhar almas? Posso. Na academia eu posso ganhar almas? Posso. Na praia eu posso ganhar almas? Posso. No futebol eu posso ganhar almas? Posso.
tudo, eu posso ganhar almas? Posso. Eu uso o meu servir humano para servir o Rei. Billy Graham disse que ninguém vai ler a Bíblia enquanto não se tornar um discípulo. E eu espero que todos os discípulos aqui tenham o seu devocional diário, porque isso vai fazer você ficar muito mais forte em Deus. Mas as pessoas verão a Bíblia em mim, em você, em nós, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Você está entendendo isso? Diga amém. Você está entendendo isso? Diga amém. O primeiro chamado é para ser discípulo, e você deve dizer, e eu também, sim para Jesus. E o que o discípulo faz, Marcos? Vamos lá. Um dia desse eu vi um irmão fazendo uns apontamentos aqui no... E eu cheguei para ele e falei, o que é isso aqui? Ele falou, desde que eu cheguei aqui na igreja eu tenho quase todas as mensagens escritas, eu estou botando todas elas em ordem. Falei, que coisa boa. Então quero motivar você a seguir exemplo desse irmão. Ele anota tudo. Ele faz o devocional dele durante a semana, daquilo que ele escuta nesse altar. E com certeza ele está crescendo e frutificando. Porque o discípulo, quando cresce, ele frutifica. A semente que é você, ela precisa frutificar. E como a semente que sou eu, é você, vai frutificar. Caindo na terra e produzindo a espécie da semente. Ajude as pessoas, olha, a primeira coisa, ajude você e eu como discípulo, as pessoas a encontrarem-se com Jesus. Depois eu vou botar esse texto, todo sermão lá na internet para você estudar, mas tem vários versículos aqui, e eu vou dizer para você somente um. Mateus 10, versículo 1 e versículo 7, olha o que diz a palavra do Senhor. De 1 a 7. E chamando Jesus os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Poder sobre os espíritos imundos. Marcos, esse poder está em mim? Está em você. Você só precisa virar a chave e ativá-lo. Você pode dizer amém? Para curar toda a enfermidade e todo o mal. Marcos, isso também está dentro de mim, esse poder. Tá, é só você virar a chave. Ó, dia 8, dia 7 vai estar aqui pastora Márcia e pastor Davi, que são usados em curas. Aí as pessoas vão esperar dia 7, dia 8 para chegar aqui e serem curados, amém? Não. Você vai ativar a chave agora. Se está enfermo, coloca a mão na enfermidade e diga: espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Porque é o que diz a Bíblia aqui. Deus não tem filho predileto. Deus tem filhos. Tem filhos aqui? Eu não estou vendo. Tem filhos aqui? Glória a Deus, esse filho é você. Ele não está preocupado se você é um teólogo. Ele não está preocupado se você tem muito conhecimento, pouco conhecimento. Ele quer saber se você é filho dele. E se você é filho dele, você é eleito dele. Você é chamado por ele. Você é protegido por ele. Ele é o teu pai. Ele não é um estranho. Ele é teu pai. Você pode dizer amém? Versículo 1, versículo 7 agora. E indo, pregai, dizendo:
é chegado o reino dos céus. Marcos, é só isso que eu tenho que dizer? Sim. Chegou, nasceu o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. E o seu nome, diz Isaías, será? Isaías capítulo 6. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tem mistério falar um negócio desse para alguém? Na fila do trem, no ônibus, na padaria. Mas a gente fica às vezes distraído com as coisas da vida. E olha, gente, a gente precisa superar o medo, o preconceito, a tradição e a religiosidade para ter de fato um encontro pessoal com Jesus. Enquanto a gente não ativar essa chave e expurgar de nós todos os conceitos que a teologia trouxe para nós, a religiosidade trouxe para nós, a gente vai viver um evangelho de mesmice. Mas não é isso que Jesus Cristo te chamou para viver. Ele te chamou para você ter vida e vida com abundância. João capítulo 10. Você está entendendo isso? Diga amém. Teologias são complexas, algumas podem estar certas, outras podem estar erradas. Isso é verdade porque são pensamentos humanos sobre Deus. Seja uma teologia católica ou reformada, tradicional, pentecostal, liberal ou ortodoxa. Marcos, tem tudo isso? Tem. Ao invés do discípulo estar preocupado em ganhar alma para Jesus, ele começou a ficar preocupado nessas burocracias. E aí dividiu tudo. É uma divisão total, né? É uma salada mista. A gente não tinha nem nome, nós éramos chamados o povo do caminho. Cristãos. Você entende isso? Ontem eu estava numa reunião de pastores, de amigos, de um outro conselho, fui convidado para estar lá. E aí, em uma das conversas da mesa, o rapaz começou a falar de um lugar que ele era, que se excluiu. Olha que nome esquisito, excluir, repelir a pessoa do reino de Deus, só porque ela pintou a unha. Eu falei assim, meu Deus, que heresia. Mulheres, vocês me ouviram? Só porque pintou a unha. Falou para a pessoa assim, ó, você não é digna para estar mais no convívio com Jesus. Gente, eu ouvi aquilo, fiquei tudo arrepiado. E não foi arrepiado da unção não, sabe? Foi arrepiado de ver tanta heresia ainda entre nós. Tanto conceito humano entre nós. E eu falei, meu irmão, por isso que estatisticamente a gente está chegando a 40%, mas parece que os frutos porque o evangelho é multiplicação, gente. É inadmissível a gente não multiplicar. Ovelha gera ovelha. Jesus não pregou teologia, gente. Ele nos ensinou sobre o reino de Deus. E é para lá que você e eu vamos estar com Ele reinando. É nesse reino que nós já estamos. Nós já estamos nesse reino chamado igreja. É um pré-teste para você dar o upgrade e viver na eternidade com Ele.
Aqui já é um pré-teste. Então a igreja, ela não vive os conceitos do mundo, ela não vive a constituição do mundo. A igreja vive a constituição do reino de Deus. E qual é a constituição do reino de Deus, Marcos? Você está com teu tablet aí, teu celular. Eu estou hoje com uma que alguém esqueceu na igreja. Eu nem sei como é que alguém esquece uma Bíblia na igreja, gente. E olha, uma Bíblia de estudo, hein? Essa Bíblia é cara. Alguém esqueceu. Já está mais de um mês aqui. E eu estou com ela aqui no banco esperando quem esqueceu vir buscar. Não deu falta. E como eu não tenho essa, eu falei, vou ficar usando. Mas, depois você, se está vendo aí na internet, se é sua, né? Vem quietinho, pode ficar tranquilo, não vou falar seu nome não. Só estou dizendo que está aqui comigo, tá? Não perdeu não. Mas se você está com ela aí, ó, essa é a constituição do reino. A Bíblia. Jesus não pregou teologia, Ele nos ensinou sobre o reino. Quanto mais simples for aquilo que você prega, mais fácil vai ser de você trazer pessoas para esse reino. Diga comigo, Jesus é simples. Não ouvi você, diga mais alto, Jesus é simples. Agora fala bem alto para os teus dois ouvidos ouvir. Eu é que sou complicado. Pois é. Na igreja não pode isso, na igreja não pode isso. Crente não faz isso, crente não faz aquilo. Crente tem que orar assim, crente tem que fazer isso. Crente, sabe o que Jesus chamou esses pseudos crentes? Hipócritas, fariseus, saduceus. E eu não quero ser um hipócrita. Eu não quero ser um fariseu. Eu quero ser um seguidor de Jesus. Você quer ser um seguidor de Jesus? Então olhe para você. Veja você. Mas a igreja, os teólogos, né? É tanta regra, é tanta coisa. Aí teve um outro que falou assim, olha, tinha um grupo de oração. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus, não é possível. E isso não era lá aqui no Rio de Janeiro, capital, tá? Que o outro foi numa outra denominação, estava 4 meses sem vir na igreja. Aí o regimento interno da denominação, no artigo, ele até falou o artigo, diz que se a pessoa não vai 1 mês na igreja, ela será excluída de novo. Eu fiquei todo arrepiado. Expulsa da igreja. Aí as irmãs da evangelização, que é outro conceito errado. A gente tem um grupo aqui chamado de evangelismo, mas a evangelista é quem? Sou eu, é você, é a igreja. Não é um grupinho que sai todo domingo, não, somos nós, porque a comissão foi dada à igreja. Ide por todo o mundo. Ele mandou a comissão para a igreja. Não foi para um grupinho que a gente criou na igreja. Ok? Aí, os irmãos fizeram uma oração lá, conseguiram trazer o rapaz, gente. O rapaz veio na igreja. Quando passou pela porta, os diáconos, ao invés de abraçar, beijar, celebrar, foram no gabinete do pastor, que também é outro sem visão, né? Pastor desse sem visão. Falou, tá lá o irmão fulano, 4 meses, ele veio na igreja hoje. E o regimento diz que para excluir, o irmão tem que estar dentro da igreja. Gente, uma igreja, imagine hoje aqui, né? 300 pessoas, chegar assim e falar assim, irmão fulana de tal, irmão fulano de tal, mediante o artigo tal. Artigo? Tem artigo na Bíblia? Eu não sei, acho que eu não conheço artigo na Bíblia. Você conhece? Mas essa igreja conhece, né?
que se diz igreja do Senhor Jesus, que faz discípulos, mediante o artigo tal, o inciso tal, parágrafo tal, o irmão está 4 meses sem vir na igreja, portanto, fora do nosso convívio. Gente, que tristeza. Também não vou falar o nome da denominação, porque não tem nada a ver, né? Ainda existe essa denominação. Aí a gente vê, gente, o inferno só falando, beleza, pode vir. Vem para o meu lado. Você acha que uma pessoa dessa, exposta publicamente, ela vai ter, só se o Espírito Santo fizer um milagre, gente. Porque humanamente falando, eu tenho brilho. Eu nunca mais pisaria num lugar semelhante a esse. Mas eu oro, quando eu ouvi, eu falei, eu oro por essa pessoa, para que o Espírito Santo possa convertê-la e ela encontrar um lugar onde ela seja amada, acolhida, porque esse é o lugar onde Jesus está, onde Jesus está presente. Jesus não está preocupado se você está tanto tempo sem vir na casa. Ele quer que você esteja na casa, porque é na casa que você vai ser alimentado, é na casa que você vai ser saciado, é na casa que você vai ser curado, é aqui que você vai ser amparado. Botaram o rapaz para fora. Triste, né? Eu pensei que não tinha mais essas coisas, gente. Como foi um conselho interdenominacional, eu sentei numa mesa que tinha vários colegas de outras denominações. Mas eu quero que você coloque na sua cabeça, Jesus é simples. Religião complica, mas Jesus completa. Você pode dizer, eis-me aqui, Jesus, para descomplicar a religião. Quando você entende a dimensão do Espírito, gente, quando você entende o amor de Jesus, você se liberta de todos esses valores e esses conceitos. Por favor, se existe alguém aqui entre nós ainda preso a esses dogmas, a essa hipocrisia, por favor, vire a chave da sua cabeça. Olha, gente, cuide de você, cuide da sua vida. Depois que você tiver sarado, cuide dos outros, porque caramba, quanta gente está morrendo, quanta gente desce a ladeira, casamentos sendo destruídos. Mas a gente está preocupado em olhar para os outros. Não conseguirei concluir essa mensagem hoje, né? O relógiozinho está me dizendo que meu tempo acabou. Mas Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Versículo de 4 a 7 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais em Filipe. E qual eram os sinais que viam em Filipe, um discípulo como você e eu? Está aqui no versículo 7. Os espíritos imundos saíam
de muitos que o tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Quem era Filipe? Alguém como você e eu, que depois se tornou um diácono. Mas alguém como você e eu, que recebeu uma função no reino de Deus. E função não é promoção, função é servidão. A exemplo disso, Jesus, o Cristo, mostrou isso para os discípulos, lavando os seus pés. Então eu não sou melhor do que você. O meu chamado ministerial não me faz eu ser melhor do que você. Eu sou igual a você. Eu sou filho de Deus. Eu tenho apenas um chamado que Deus colocou sobre a minha vida. Mas o que importa é eu ser corpo, é você ser corpo, é estarmos ligados uns aos outros, fazendo a cabeça, que é Jesus, crescer. Pense nisso. Um encontro com Jesus, gente, vai nos levar a um outro nível. E eu termino essa primeira parte com você dizendo uma coisa. Alexandre, César, Carlos Magno, eu e tantos outros fundaram impérios, mas a base de que firmamos as criações do nosso gênio foram bases da força. Só Jesus fundou o maior reino, e a base do reino de Jesus não foi a força. A base do reino de Jesus é o amor. Hoje, você e eu estamos aqui porque Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou. Napoleão Bonaparte disse: só Jesus fundou o seu reino à base do amor. E até hoje, milhões de homens morreriam por Ele. Quando superamos a religião e a superficialidade, gente, a gente começa a ver tudo que Jesus deseja que façamos. E eu quero que você curva a sua cabeça aí. Eu não sei você, se você está satisfeito. Desculpa, eu não estou. Marcos, é uma igreja tão legal. Poxa, a gente aqui tem uma palavra tão legal, um ar-condicionado, as coisas estão acontecendo. Segunda-feira tem escola de Libras, terça-feira tem a escola Avance. Quarta acho que não tem nada, né? Mas quinta tem a caminhada de fé. Sexta tem o papo de homem. Domingo tem 2 encontros. Você não está satisfeito? Não, gente.
Não estou. Sabe por que eu não estou? Porque o dia que eu estiver satisfeito, eu vou ficar acomodado. E a acomodação traz uma inércia. A acomodação traz uma satisfação. Está tudo bom. Estou fazendo uma oração aqui. Tá bom. Mas e o poder de Deus através da oração? A chave não virou, não vira. Estou acomodado. Tá bom. Meu casamento, a gente está brigando, a gente está isso, a gente está aquilo, a gente está caminhando assim, eu estou mandando, ela está obedecendo, tá bom. Eu sou macho lá em casa, tá bom. Tá errado, não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Não tá bom, porque não é isso que Jesus quer. E enquanto a gente não virar a chave, não vai rolar. Porque aí a gente vai ficar acomodado, achando que está tudo legal. A gente tem às vezes uma insatisfação na vida secular. A gente às vezes começa na vida secular achando, preciso prosperar, preciso trabalhar mais, preciso ganhar mais dinheiro. Aí o cara pega de 8 da manhã às 4 da tarde, aí depois pega um outro plus, de 4 da tarde até 10 da noite. Aí depois pega de 10 da noite, vira madrugada, fazendo um trabalho na madrugada, porque ele... E aí no final os caras estão quase morto, Mas ativou uma chave para um conceito de humanidade, de perdas. E aí Jesus nos pergunta: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Gente, a gente tem toda a possibilidade de mudar o nosso bairro. Deus não vai mandar anjos. Deus chamou você. Deus me chamou. Deus nos comissionou. Ele te deu as ferramentas. Você aceitou Jesus, amém? O Espírito Santo, a maior ferramenta de Deus, está dentro de você. Agora, Marcos, como é que eu faço para ativar esse cabra dentro de mim? Se você fizer essa pergunta, ele vai dizer: meu Deus do céu, é isso que eu queria ouvir de você. Flavinho, é isso que eu queria ouvir de você. E ele só vai fazer isso se você permitir. Eis que estou à porta e bato. O diabo faz o quê? Pum, arromba. Ele não. Ele vai estar sempre. Eis que estou à porta e bato. Se hoje ouvirmos a voz dele e virarmos a chave, algo novo vai acontecer. O de repente vai acontecer. A Bíblia diz: estavam todos reunidos no templo. Estavam como? De portas fechadas. Estavam cheios de medos, de insegurança. Porque o Salvador tinha sido agora assunto aos céus. Mas a Bíblia diz que eles ficaram debaixo de uma palavra: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E sabe o que vai virar essa chave? Se você hoje dizer para Deus: eis-me aqui, eu quero esse poder, eu quero essa ativação, eu quero. E aí a gente vai começar a ouvir a história da Val dizendo: Tadai dizendo: na minha rua, eu estou passando, a minha sombra está curando.
Flavinho vai chegar aqui e dizer: eu no meu trabalho eu cheguei lá, impus as mãos e os enfermos foram curados. A chave está aí com você, está aqui comigo. Você está disponível. Você também está insatisfeito. Você também tem essa insatisfação. Se você tem essa insatisfação, erga suas mãos, fala para Ele: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui.